Abra sua Bíblia na carta de 1 Pedro. Nós iniciamos o estudo dessa carta. Já estamos no capítulo 2 e daremos prosseguimento nessa manhã, falando a respeito da submissão. A submissão para o crente viver. Geralmente quando se fala de submissão, fala a respeito principalmente dentro do casamento, né? Mas hoje nós abordaremos a questão da submissão a nossa como cristão. O nosso posicionamento no nosso relacionamento com o nosso Senhor. Carta de 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriaram, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da nossa alma. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra em nosso coração. Pai, louvado seja o teu santo nome. Adoramos ao Senhor nessa manhã, abrindo os nossos lábios e o nosso coração para reconhecer a Tua majestade, porque declaramos que só Tu és Deus no céu, na terra e também em nossos corações. Amamos ao Senhor e estar na Tua presença. E agora que vamos nos assentar em volta da Tua palavra, eu lhe rogo graça, lhe rogo uma porção de graça sobre os meus irmãos, para que o Teu Espírito Santo fale de uma maneira pessoal ao coração de cada um deles, uma mensagem individualizada, porque o Senhor nos trata assim. O Senhor conhece a intimidade de cada um, a necessidade de cada um, os temores, os anseios da alma. E eu lhe peço que essa palavra dessa manhã venha confortar, exortar, meu Deus, e nos direcionar a prosseguir na caminhada com o Senhor, da forma como o Senhor deseja. Dá-me graça para transmitir essa mensagem, pois Espírito Santo, eu dependo inteiramente de Ti, e fala conosco, é o que eu lhe clamo em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Como eu disse, o título dessa aula é Submissão, bênção para o crente viver. E aqui nós veremos que nós fomos chamados para uma conduta excelente em meio a um mundo hostil. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno porque o inimigo das nossas almas é que governa o sistema deste mundo. Não se engane. Deus, mas pastor, como compactuar essa frase sua então com dizer que Deus é soberano? Sim.
Deus é soberano acima de tudo e de todos, Ele é o controlador de todas as coisas. Nós não temos dúvidas nenhuma a isso. Mas os homens deste mundo, eles são influenciados pelo maligno. O maligno que corrompe o coração, o maligno que afasta o homem de Deus, o maligno que leva o homem a trilhar caminhos obscuros, totalmente distante daquilo que Deus planejou para mim e para você, para nós vivermos bem, vivemos uma vida em abundância, como Jesus Cristo declarou lá em João capítulo 10, verso 10. O Senhor é o nosso Deus, mas o inimigo ele trabalha. Por isso nós afirmamos que o mundo ele jaz no maligno. E o contexto dessa carta aqui que o apóstolo Pedro escreve, o momento histórico aqui é entre os anos 62 e 64 depois de Cristo, e ele escreve aos cristãos, gente como eu e você, que estava espalhado ali na região da Ásia Menor, para você localizar ali, região da Turquia, por exemplo, e muitos deles enfrentando hostilidades. Os irmãos enfrentando hostilidades, rejeições, pressões culturais por viverem o Evangelho. Então, a sociedade daquele tempo, hoje nós vemos a mídia, os seus conceitos e valores tentando oprimir o cristianismo. Isso existe desde sempre, querido. Isso não é novidade nos dias de hoje, não. Desde sempre os cristãos eles são perseguidos, a começar em Atos capítulo 8, quando iniciou a perseguição contra a igreja do Senhor, promovida por Saulo. Também por Saulo, né? Naquele tempo era um dos judaizantes ali do Sinédrio. Então, desde lá até os dias atuais, a igreja do Senhor vem sendo perseguida. E o apóstolo Pedro escreve essa carta aqui para poder orientar os nossos irmãos a viverem o evangelho no meio de uma sociedade pagã, a forma como era necessário. Pedro escreve aqui como um pastor que realmente entende o sofrimento que as ovelhas estavam enfrentando naquele momento, e ele convida os seus leitores a viverem de uma forma diferente, uma forma nobre, viver de acordo com como Cristo deseja que nós vivamos. E esse capítulo 2 aqui, nós iniciamos o estudo na aula anterior, e esse capítulo 2, ele divide ele em 3 partes. Na primeira parte, que é dos versos 4 a 10, ele vai falar sobre a nossa identidade espiritual. Quem nós somos espiritualmente? Verso 9, por exemplo, ele vai dizer: vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vem dizer quem nós somos. Quem somos eu e você em Cristo? E ele, nos versos 11 a 17, ele vai agora falar a respeito da conduta nossa no mundo. Como o cristão deve se portar? E na parte final ele vai falar a respeito do nosso exemplo, que é Cristo. Ele vai chamar a nossa atenção para voltarmos os nossos olhos, não para quem está do nosso lado, mas para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é que é o padrão verdadeiro que nós devemos realmente seguir. Nessa manhã o nosso enfoque aqui será essas 2 partes finais aqui do capítulo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Nós leremos alguns versículos, vamos acompanhar aqui, a partir do verso 11 aqui, o apóstolo Pedro, ele vem falar a respeito, ele começa dizendo: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros. Ele vem utilizar essa nomenclatura para referirmos a nós, cristãos, como peregrinos e forasteiros. Pedro, ele vem lembrar aqui quem nós somos, e quem somos antes de dizer o que fazemos. Porque na Bíblia é assim, querido, a identidade ela precede a conduta. Primeiro a Bíblia vem falar quem você é, para depois apontar o caminho que você deve seguir. E a palavra do Senhor nos mostra que isso é uma grande verdade. Jesus Cristo disse que do fruto conhecereis o quê? A árvore. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, a identidade precede aquilo que nós manifestamos no nosso exterior. E a Bíblia nos lembra disso porque quando nós temos a consciência de quem nós somos em Cristo, nós não somos enganados pelo maligno. Quem nós somos em Cristo, aonde eu estou, a posição que eu estou, eu entendo o meu valor. Eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz. Eu entendo a importância que eu tenho no mundo espiritual. Eu entendo que Deus me ama. Então eu não me iludo com as coisas do maligno que tentam me cercar para me levar, para afastar o meu coração do Senhor. Por isso você precisa manter isso bem claro na sua mente. Quem eu sou em Cristo? Qual o meu valor no reino de Deus?
Deus me ama? Deus é quem cuida de mim. Por isso devemos nos lembrar disso todos os dias. E Pedro, ele lembra que o cristão não pertence a esse mundo. Não pertence a esse mundo. E não é apenas uma metáfora poética isso. Não, isso é uma verdade espiritual, querido. Por isso ele utiliza essas duas expressões aqui, peregrino e forasteiro. Porque elas têm um contexto. O peregrino por quê? Porque não pertencemos a esse lugar. Estamos apenas de passagem por aqui. Não é aqui, é o nosso destino final. A nossa pátria definitiva não é aqui. A gente está apenas de passagem por essa terra. E o que isso traz de sentido para mim? Que o peregrino ele não se apega às coisas do local onde ele está, naquele momento. Porque ali não é o seu lugar definitivo. Ele está apenas de passagem. E a nossa consciência deve ser a mesma, querido. Eu estou aqui só de passagem. Porque quando eu carrego isso dentro de mim, eu não fico me apegando às coisas, achando que eu vou manter tudo debaixo do meu braço, que eu vou ser eterno neste lugar, como se eu estivesse plantado como uma árvore. Por exemplo, nós não vemos árvores morrer, geralmente. Você vê a árvore morrer? Não, a árvore geralmente tem uma vida longa. Nós não somos árvore. Nós não somos árvore. Nós não estamos plantados e nós não vamos ficar aqui. Aqui é apenas um local de passagem. Por isso o apóstolo utiliza essa expressão peregrino. E ele vai utilizar também a expressão forasteiro. Forasteiro é alguém de fora. É alguém que tem um hábito e uma cultura diferente. É aquele que não se adapta completamente ao seu lugar. É aquele onde todos chegam, é aquele que onde ele chega, os outros conseguem perceber que ele não é daquele lugar. Porque ele não fala como as pessoas daquele lugar. Porque ele não age como as pessoas daquele lugar. Porque ele não assimilou a cultura das pessoas daquele lugar. Isso é um forasteiro. O apóstolo vai dizer que nós somos forasteiros. Porque nós também não podemos assimilar esse estilo de vida do mundo. Essas coisas que cercam o mundo. Não partilhamos dos valores daqui. Isso deve ser o nosso norte, querido. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Filipenses capítulo 3, verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é no céu, nossa pátria não é aqui. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra. Ou seja, que a nossa mentalidade, querido, a minha e a sua, seja de conservar no coração um desejo ardente de desejar aquilo que é de Deus para a minha vida. E pastor, como eu sei o que é de Deus e o que eu não sei o que é de Deus? Seguindo a palavra do Senhor. Aqui está toda a orientação que Deus decidiu deixar para mim e para você vivermos bem nessa terra. Quanto mais conhecemos os princípios dessa palavra, mais nós vamos alinhando o nosso ponteiro de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. A gente consegue perceber, conhecer, entender e visualizar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E assim a gente vai se desviando do caminho mau, porque essa palavra vai gerando dentro da minha mente conceitos, valores, princípios, consciência do caminho que eu devo seguir. Por isso que eu devo me alimentar dela todos os dias. E por que isso é importante, querido? Repito, peregrinos não se ajustam ao ambiente. Eles vivem com a consciência de que não pertencem aqui. Guarda essa palavra no seu coração. Quando esquecemos essa identidade, começamos a negociar padrões, buscar aceitação e perder o senso do propósito. Quando nós esquecemos a nossa identidade em Cristo, quando nós perdemos a consciência de quem nós somos no Senhor, o homem, ele começa a negociar os seus padrões, ele busca aceitação e ele perde o senso do propósito dele. Qual que é o meu propósito nessa vida? A palavra do Senhor vai nos mostrar. Fomos criados para a honra e glória do nome do Senhor. Fomos criados para exaltar o Todo-Poderoso. Fomos criados para adorar aquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Fomos criados para o louvor da sua glória e para vivermos de maneira que agrade a Ele. Esse é o nosso propósito, querido. O nosso fim é o céu. O nosso fim é o céu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estaremos herdando o céu. Eu e a minha casa, todos nós estaremos lá. E quando eu entendo isso, eu passo agora a pautar a minha vida de acordo com esse propósito. E é isso que o inimigo quer que nós percamos. No verso 11 ainda, na parte B, ele vai dizer a respeito dessa guerra que há no nosso interior. Abster-vos
das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele vai dizer, se abstenha das paixões carnais. Há uma batalha, querido, constante dentro de mim e de você. A batalha é entre a carne e o espírito. Entre a carne que deseja aquilo que são coisas que me levam a pecar, e o espírito que me aponta para seguir o caminho da palavra do Senhor. É uma batalha constante. E em inúmeros outros textos, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito dessa batalha que há dentro de nós. E não é algo que... E a expressão que ele utiliza aqui, das paixões carnais, não é algo que ele vem dizer que prejudica. Não, ele vem dizer que é uma guerra. É uma guerra constante. É algo que realmente peleja dentro de nós. Gálatas capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Porque isso, querido, é a nossa carne. É o pecado que habita dentro de nós. Lembre-se disso. O pecado está no seu DNA. Está no meu DNA. A gente já nasce contaminado por isso. Desde Adão, toda a raça humana, ela já nasce concebida em pecado. Ou alguém precisa de ensinar uma criança a chutar e morder o seu colega? Não precisa. A gente já age assim por instinto. E esse instinto, ele já vem contaminado pelo pecado que habita dentro de nós. Romanos capítulo 8, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, a carne, querida, é aquilo que peleja contra o nosso espírito para nos levar a um caminho de morte. O maior inimigo espiritual, querido, guarde isso, por vezes nem é o diabo. O maior inimigo espiritual, por vezes, é a própria carne, a nossa própria carne, o nosso próprio desejo, porque a carne, ela quer aplausos, a carne, ela busca reconhecimento, a carne deseja vingança. Quando alguém fere, quando alguém pisa no nosso calo, o que aflora dentro de nós? A vontade é de dar um abraço e um beijo? Não, a nossa vontade é de devolver na mesma moeda, ou de uma forma pior ainda. Isso já habita dentro de nós. A carne, ela quer facilidades. A carne quer buscar sempre o caminho mais curto, em vez de buscar, às vezes, o caminho que é o correto, que é o certo, de fazer aquilo que deve ser feito. A nossa carne, querido, ela nos tenta. A nossa carne, ela nos atrai a fazer coisas que desagradam a Deus, que desagradam a palavra da verdade. Por isso é o grande inimigo. Não subestime o seu inimigo interior. Não subestime. Não dê espaço para você. Guarde isso. Não dê espaço para você. Quando a gente dá espaço para algumas coisas dentro de nós, quando a gente começa a fazer algumas concessões, isso é muito perigoso. Quando a gente começa a ser tolerante com algumas coisas, com alguns hábitos, com algumas vontades, quando a gente começa a abrir algumas exceções na nossa vida, meu querido, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, isso é muito perigoso, porque de uma maneira sorrateira, a nossa carne vai nos engodando, vai nos traindo e vai nos levando a um caminho longe do Senhor, que esse é o objetivo do maligno. Então tenha muito cuidado, não dê liberdade para você mesmo. É um alerta que nós temos que ter na nossa mente todos os dias. Não existe vida espiritual profunda sem autodisciplina, não existe. Santidade não é consequência, querido. Santidade é decisão. Santidade é algo consciente. Eu decido caminhar de maneira reta. Eu decido me afastar do caminho mau. Quem não decide, querido, será decidido pelos seus desejos. Nós somos tripartite. Nós temos corpo, alma e espírito. Na nossa alma está a sede das nossas emoções. As nossas emoções são os nossos desejos, aquilo que alegra, aquilo que entristece, aquilo que agrada, aquilo que atrai as nossas vontades, está na sede da nossa alma. E quem não decide, acaba sendo decidido pelas suas emoções. Toma decisões de acordo com as suas vontades. E isso é incompatível com viver uma vida de santidade. Porque a santidade requer dizer não. A santidade requer sacrifício. E isso não é algo que agrada, por vezes, a gente. Não é o caminho mais fácil.
não é aquele mais prazeroso, não, é um caminho mais árduo. O caminho da santidade sempre vai ser mais árduo. Lembra que a palavra do Senhor diz que a porta é estreita? A porta é estreita. O caminho da santidade é uma porta estreita, mas que para poder herdar a salvação é necessário passar por ela. Eu vou passar e você vai passar também, amém? Amém, nós passaremos juntos, O verso 12, aqui o apóstolo vai falar a respeito do testemunho como argumento. Ele diz assim, essa parte do verso 12 aqui: tenha um bom procedimento entre os gentios. Tenha um bom procedimento. Gentios aqui significa os descrentes, aquele que não é do povo de Deus. E Pedro, ele diz aqui que a nossa conduta deve calar as críticas e provar o nosso testemunho, mesmo que tentem nos difamar, mesmo que tentem falar mal. E como eu disse, o mundo que jaz no maligno, ele faz oposição a mim e a você, cristão. E gente e pessoas vão se levantar e vão posicionar, por vezes, contra você, para poder te difamar apenas pelo fato de você ser cristão. Apenas pelo fato de você levantar o nome de Jesus na sua vida. Gente não vai gostar, há pessoas que não vão gostar de você. Como o apóstolo Pedro vem dizer aqui de pessoas, dos irmãos da igreja primitiva, que eram perseguidos, eram desprezados, sofriam pressões por conta da cultura do lugar onde viviam, porque não compactuavam com a cultura pagã daquele tempo. Pessoas vão se levantar contra você. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer como que deve ser o nosso posicionamento. Ele vem dizer que a nossa conduta é que vai calar essas críticas. A nossa conduta, o nosso jeito de nos portarmos, a santidade vivida de acordo com a palavra do Senhor, é que vai fazer cessar, será a nossa defesa. Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus Cristo vai dizer: assim brilhe também em vós a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Jesus já vem dizer: olha, as pessoas olham para você, as pessoas acompanham os seus passos. Deixe que elas vejam as boas obras na sua vida. Mostre aquilo que você faz para que glorifique a Deus aqui na terra. Que as boas obras, aquilo que você tem feito, honre o nome do Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 15, vai dizer o apóstolo Paulo: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, querido, as pessoas estão nos vendo. E não somente as pessoas, mas o céu também te vê. Você lembra lá de Jó? Capítulo 1 de Jó. Como é que começa aquela história? Uma reunião no céu. Deus convocou uma assembleia no céu. E ele ordenou que todos os seres espirituais estivessem diante dele, inclusive o diabo. E o diabo teve que comparecer. E o diabo não entrou lá. Às vezes uma leitura daquele texto pode, de uma maneira desapercebida, fazer a pessoa pensar que o diabo frequenta qualquer lugar e que ele quis estar naquele lugar. Não, não. Deus convocou uma assembleia no céu. E o diabo foi obrigado a comparecer lá, porque ele teve que prestar conta. E Deus perguntou para ele: você está andando rodeando a terra, né? Você tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, que se desvia do mal? Você tem visto ele? Aí começa aquele discurso: não, eu vi, porque o Senhor cerca de bem e tudo mais. E aí a história vai para frente. Meu querido, o céu e a terra olham para você. As pessoas ao seu lado te veem. E também no reino espiritual, os demônios e os anjos e o Senhor Deus olha para mim e para você, para a sua conduta. Isso é um alerta muito grande que nós temos que ter. Isso também nos ajuda a nos policiar, para a gente viver uma vida de retidão. Em um mundo que não lê a Bíblia, a sua vida será o sermão que muitos conhecerão, querido. Quantas pessoas têm passado do seu lado que não conhecem da mensagem do Evangelho, nunca ouviram de repente falar a respeito de Jesus, nunca abriram a Bíblia para poder ler, mas eu quero dizer que você é o sermão na vida deles, você é a mensagem de Deus na vida deles, a partir do seu relacionamento, influenciando, e nós influenciamos e somos influenciados. A psicologia já diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nos relacionamos. Por quê? Porque nós somos seres que influenciamos e que também somos influenciados. Qual que é o cheiro que você tem exalado para as pessoas que estão ao seu redor? Quero te dizer mais uma vez, você é a Bíblia que eles estão lendo.
olhando para o seu caráter, olhando para as suas ações, olhando para o seu jeito de falar, o seu jeito de agir. A Bíblia fala isso de uma maneira muito clara para mim e para você. Uma vida coerente se torna um evangelho silencioso, mas muito poderoso. Uma vida coerente com os princípios da palavra de Deus, onde as pessoas olham para você e sabem, não, ali vai um homem de Deus. Ali tem uma mulher de Deus, uma mulher que fala certo. Não, ali tem um homem de valor, um homem que fala e que cumpre aquilo que ele diz. Ali está um homem que é exemplo para a sua casa, um exemplo de um bom trabalhador, de um pai de família, de um marido, de uma esposa. As pessoas nos veem, querido. Pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. Pregue o tempo todo. Se for preciso, você abra a boca para poder falar, porque as pessoas por vezes vêm perguntar, o que tem dentro de você? Você tem uma luz, geralmente, né, eles utilizam os termos, nossa, você tem uma luz diferente. Eu falo, tem mesmo. Essa luz chama Jesus. E ela pode entrar dentro do seu coração. Ela pode trazer sentido para a sua vida. Ela pode iluminar os seus caminhos. Ela pode trazer paz ao seu coração. Nos dias mais difíceis, ela pode alegrar a sua alma. Essa luz tem nome. Essa luz não sou eu. Só estou refletindo ele. Mas você também pode refletir. Sabe, querido, é assim. A gente vai caminhando e vai transmitindo essa mensagem. A Bíblia, você é a Bíblia que as pessoas leem. O mundo pode rejeitar nossos sermões, mas dificilmente vai ignorar as nossas ações. Porque as ações marcam. As ações mostram quem somos em Cristo. Nos versos 13 a 17, o texto aqui vai falar sobre submissão como um testemunho e uma expressão de maturidade. Querido, a submissão por causa do Senhor, ela é algo, esse é um trecho que requer maturidade da gente, para poder entender e aceitar, porque isso não é fácil não, isso não é fácil. Pedro não está falando aqui de uma submissão cega, de uma submissão opressora, mas ele está falando de uma atitude espiritual. Verso 13, volte seus olhos aí, ele vai dizer, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa de quem? Do Senhor. Sujeitar por causa do Senhor. A submissão aqui não é porque o governo é perfeito, não é porque o governo está fazendo tudo certo, que eu devo me submeter a ele, não. Ele está dizendo que é para submeter por causa do Senhor. Obedecemos não porque concordamos, entenda isso. Nós obedecemos às leis civis não porque nós concordamos, mas porque nós compreendemos o propósito. E qual que é o propósito? Agradar a Deus. Porque Ele é que diz que nós devemos ser submissos às autoridades que estão sobre nós. Romanos capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Ou seja, Deus é que permite tudo, querido. O governo que está sobre nós, municipal, estadual e federal, só está porque Deus permitiu. Porque se Ele fechar a torneira da vida, acaba instantaneamente. É só porque Deus permite. Agora, Ele nos permite também fazermos as nossas escolhas. Se o povo escolhe errado, sofre. Se o povo escolhe mal, sofre. Mas ainda que a escolha é feita, a palavra de Deus vai dizer, nós devemos nos rebelar? Não. Mesmo que eu discorde, mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não caminhe, eu não compactue com esse pensamento, com essa postura, a palavra do Senhor vai dizer para que nós devemos nos submeter. Nos submeter, não é concordar. Ah, então submeter é aceitar? Não, submeter significa que eu devo reconhecer a autoridade, mas eu não preciso compactuar com tudo que ela diz. Qual que é a aplicação que a gente aprende disso? Submeter-se não significa concordar, significa reconhecer que Deus está acima do sistema humano. Deus está acima, porque pelo poder da oração as coisas podem ser mudadas. Eu creio nisso, você crê também? Amém. Pelo poder da oração as coisas podem ser mudadas. Então, se não está de acordo, ore, dobre os joelhos, clame, invoque a misericórdia do Senhor, peça a Deus que opere salvação, peça a Deus que opere libertação, e assim nós vamos vendo a mudança acontecer. Deus é Deus que age. No verso 15 aqui, vai falar a respeito de calar os opositores. A palavra do Senhor vai dizer estritamente nessa passagem aqui que a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Pedro ensina aqui, querido, que a vida íntegra é mais convincente do que qualquer debate. Não vale a pena debater a respeito da fé. Não vale a pena. Quem deseja conhecimento, você compartilha o conhecimento. Agora, convencer alguém pelo argumento a se render a Cristo, não vale a pena.
porque o nosso exemplo é que vai falar muito mais alto. É justamente isso que ele está dizendo aqui. A melhor resposta ao acusador não é o debate, é a conduta. A melhor resposta àquele que apontar o dedo contra você pelo fato de você ser um cristão, não é você debater, se argumentar, defender, não. É a sua conduta. A sua conduta muda paradigmas. O nosso procedimento influencia as pessoas, vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Provérbios capítulo 15, verso 1, parte A, vai dizer que a resposta branda desvia o quê? O furor. Alguém está irado? Alguém está esbravejando contra você? A palavra do Senhor está dizendo, a resposta branda desvia o furor, acalma a ira. Gálatas 6, verso 9, parte A, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo o quê? Ceifaremos. Em algum momento nós vamos ceifar. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Plante amor. Charles Spurgeon, pastor, teólogo, pregador, homem de Deus, sofreu muitas calúnias. E certa vez perguntaram a ele por que ele não respondia às acusações. Ele disse uma frase muito interessante: um leão não precisa que eu o defenda, apenas solte e ele se defenderá. Apenas solte e ele se defenderá. Ninguém precisa defender um leão. Não. E o que é o leão, querido? A integridade. A integridade é o leão que está dentro de você. As suas ações, a sua retidão, o seu caráter, o seu compromisso, a sua fé genuína, materializada nas suas ações. Isso é o seu leão. Então, apenas pelo seu viver, porque as pessoas falam e por vezes falam pelas costas, fulano é assim, é assado. Não. Pela sua conduta, eles vão dizer, não, ele não é desse jeito, não. Ela não fala desse jeito, não. Não, ele é diferente. Ele não faz essas coisas. Eu conheço ele. Não, eu conheço ela. Os princípios e valores dela é diferente disso aí que você está me falando. Eu conheço outra pessoa, diferente dessa daí. Sua conduta, a sua integridade, querido, é o seu leão, é ele que vai te defender quando levantarem para poder difamar. Liberdade, verso 16, vai dizer que a liberdade não é uma desculpa para a rebeldia. O verso 16 vai dizer, como livres, mas não usando a liberdade como pretexto para o mal. Ou seja, nós somos livres em Cristo? Somos. Livres de quê? Livres do pecado, livres das amarras do inimigo. Agora nós, pela liberdade que temos, não devemos utilizar isso como uma desculpa para nos fazermos algumas exceções na nossa vida. Gálatas capítulo 5, verso 13, vai nos advertir a isso, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros no amor. Cuidado, querido, mais uma vez a palavra do Senhor vai nos dizer cuidado. Pedro aqui, ele vem trazer essa advertência para cercar, combater algumas distorções que estavam surgindo entre os cristãos naquele momento. Liberdade em Cristo não é libertinagem. Eu sou livre em Cristo, Cristo me salvou, então eu posso fazer o que eu quero. Não. Liberdade não é libertinagem. Libertinagem é fazer o que quiser à la vontade, de todo jeito, segundo o meu talante, da forma que eu quero. Não, isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Cristo não nos chamou para isso. Liberdade espiritual não isenta a responsabilidade ética. Liberdade espiritual não isenta responsabilidade ética. Eu tenho princípios que eu devo seguir. Eu tenho valores que são o prumo ao qual eu devo me alinhar. Então eu devo seguir alguns padrões. Pedro está advertindo aqui, falando justamente isso, que a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, mas é fazer aquilo que agrada a Deus. A palavra do Senhor, querido, é a nossa regra de fé e prática. Ela é o nosso prumo. Ele é o nosso nível. É esse nível aqui, é esse livro que serve de nível para nivelarmos as nossas ações, os nossos princípios, valores, a nossa tomada de decisão, o nosso jeito de falar e agir, segundo a palavra. Ela é a nossa inspiração. Seguindo aí o verso 17, que a gente tem que caminhar até o 25. Vamos lá, no verso 17, ele vai fazer aqui um grande resumo da fé cristã. Ele vai dizer, honrai a todos, amai os irmãos e temei a Deus e honrai o rei, de uma maneira bem sintética. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. 4 imperativos aqui que resumem a fé cristã de uma maneira muito objetiva. O primeiro deles é o de respeito universal, onde ele vai dizer, honrai a todos.
É um respeito universal, mesmo com quem pensa diferente. Mesmo com quem pensa diferente, a gente o quê? Respeita. A gente não agride, a gente não se levanta, a gente não, a gente não briga, a gente não fala mal, não. A gente discorda de diversos tipos de conduta nesse mundo. A gente discorda de diversos tipos de comportamento que o mundo tem tentado nos fazer aceitar, como se fosse o correto, como se fosse o certo, alguns padrões diferentes da Bíblia. A gente discorda, mas a gente não bate boca, a gente não precisa criticar, a gente apenas precisa o quê? De viver. Viva segundo a Bíblia. A gente não tem que bater boca, agredir, não. A gente apenas decide viver de acordo com a Bíblia. Só isso que já vai falar muito mais alto. Por isso o respeito universal é um princípio. O amor fraternal, que é o testemunho interno, o temor de Deus, que é a raiz de toda a obediência. A gente só decide seguir a palavra do Senhor porque eu temo a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reconhecer quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele que fundou essa terra, que criou o universo, Ele é o sustentador de tudo. A palavra do Senhor diz que pela sua palavra todas as coisas foram formadas e existem. Foi Deus que colocou o limite nos mares, foi Deus que fundou a terra, foi Deus que controla tudo. Então Deus, foi o Senhor que me deu vida, é o Senhor quem tem me dado saúde, é o Senhor quem tem me sustentado. Então eu reconheço que tudo está nas mãos do Senhor, por isso eu te adoro. Eu reconheço que o Senhor é Rei, que o Senhor é Senhor, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que a última palavra pertence ao Senhor, porque se o Senhor quiser mudar alguma coisa, o Senhor muda de lugar. Milagre é isso. E não existe milagre pequeno e nem milagre grande. Milagre é milagre. Milagre é tudo aquilo que acontece fora da minha possibilidade, fora da minha capacidade de agir. Milagre é isso, da nossa como ser humano. Milagre é o enfermo com um diagnóstico incurável acordar são. Milagre é como, eu testemunho isso, na época que a Marcele estava doente, com uma enxaqueca insuportável que tornou ela inválida. Eu consultei 4 neurologistas em Valadares e todos eles me deram o mesmo diagnóstico na época para a gente. A doença dela não tem cura, ela vai conviver com isso o resto da vida. Não tem cura. Mas não tem cura? Não tem cura. Ela vai ter que conviver com isso o resto da vida. Mas um dia o Espírito Santo falou ao meu coração: eu vou curá-la. E eu vou curá-la instantaneamente. E Deus me deu essa visão, como uma torneira que fecha, assim, aquela torneira de meia volta, você fecha assim, a água instantaneamente para, é assim que ela vai ser curada. Eu disse para ela: minha querida, Deus me deu uma visão de como Ele vai te curar, instantaneamente. E a partir daquele dia, todos os dias nós acordávamos, e eu esperando que o milagre ia acontecer naquele dia. Meu Deus, é hoje que o milagre vai acontecer. Senhor, é hoje que o milagre vai acontecer. E não foi. Demorou 16 dias. No 16º dia, todos os dias ela acordava e tomava remédios. Ela já acordava com dores, tomava remédio o dia inteiro. De manhã, à tarde e à noite, ficava dentro do quarto, escuro, com o olho fechado, porque não conseguia levantar. Totalmente inválida. E todos os dias, assim, todos os dias. Um dia eu chego em casa, na hora do almoço, ela estava em pé, cozinhando. Aí eu perguntei para ela: você já tomou remédio hoje? Ela falou: eu não tomei remédio hoje não. Naquela hora o Espírito Santo falou: curei. Eu falei para ela: Deus te curou. Deus manda te falar que Ele te curou. Você está curada. E daquele dia, nunca mais ela teve aqueles problemas. Nunca mais. Isso é o que, querido? Isso é milagre. Milagre é o movimento do sobrenatural na nossa vida que a gente não controla, mas que Deus tem um domínio nas suas mãos. Por isso nós reconhecemos, nós tememos a Ele, justamente porque Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que tem um domínio de tudo nas suas mãos. Isso é temor. Eu temo a Ele por causa disso. E porque eu decidi seguir e trilhar esse caminho e honrar a Ele na minha vida, eu vou enfrentar oposição nessa terra. Eu vou enfrentar o maligno, mas eu decidi temer a Deus. E um outro princípio aqui é honrar as autoridades, como nós temos dito, mesmo quando não correspondem às expectativas. A palavra do Senhor é muito clara. Ele vem terminar esse texto, o versículo 17, dizendo: temei a Deus, honrai o rei. Honrar o rei é respeitar a autoridade que está sobre nós.
mesmo que eu não concorde com ela. E a gente tem que concordar com tudo? Não. A gente pode se levantar no sentido de mobilizar, sim, de orar, de clamar e falar: Deus, move, muda a nossa sorte. Muda a nossa sorte. E nessa semana de oração que nós estivemos orando por isso. E com os homens, todas as quintas-feiras aqui, a gente ora junto. Meu Deus, opera salvação na vida dos nossos governantes. Você quer um Brasil melhor? Eu quero, você quer? Eu quero que minha filha viva em um Brasil melhor do que o que eu estou vivendo hoje. Como que isso é possível? Quando os homens que governam sobre nós temerem a Deus. E para eles temerem a Deus, nós temos que orar por salvação na vida deles. Se você quer ver justiça na vida dos juízes que governam a nossa nação, ore por eles. Vamos fazer um movimento de oração. Meu Deus, entra na vida, opera a salvação na vida daqueles 11 ministros do STF. Meu Deus, para o nosso país ser um país de justiça e de retidão, opera a salvação na vida daqueles homens. Porque se aqueles homens temerem a Deus, a história da nossa nação é mudada. Se os nossos deputados e senadores temerem a Deus, a história da nossa nação é mudada. Você crê nisso? Eu creio, porque onde há temor de Deus, há mudança de vida. Há mudança de vida. Então, se você quer um Brasil melhor, ore por salvação. Isso é a chave da mudança. Isso é a chave da mudança. Nos versos 18 a 20 aqui, vai falar da submissão em ambientes difíceis. Pedro fala aos servos aqui, que eram uma classe muito vulnerável. Servos aqui eram escravos. Nesse tempo aqui, trabalhadores, escravos, uma classe vulnerável. Ele não está justificando aqui os abusos, ele está mostrando que o cristão deve reagir espiritualmente, não emocionalmente. Não emocionalmente. A palavra do Senhor vai também nos falar isso. Jesus Cristo disse isso. Mateus capítulo 5, verso 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vai com ele 2. Mateus capítulo 5, verso 10. O Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Comportamento cristão, querido, não depende do caráter do outro, mas do caráter de Cristo em nós. Esse deve ser o nosso prumo. O meu comportamento e o seu não deve depender da forma como os outros nos tratam, não. Mas por causa do caráter que está dentro de você. Os seus princípios e valores. Eu não me comporto de acordo com as pessoas que estão ao meu redor. Eu me comporto de acordo com os meus princípios. Esse deve ser o nosso norte. E os princípios baseados na palavra do Senhor. É ela que faz diferença na nossa vida. A glória, verso 20 aqui, ele vai trazer um grande questionamento. A glória em sofrer fazendo bem? A glória em sofrer fazendo bem? E aqui o apóstolo Pedro, ele vai, nesse verso 20 aqui, ele vai fazer duas distinções aqui, de sofrer por erro e sofrer por justiça. Sofrer por erro é consequência. Sofrer por erro é consequência. Errou, vai ter uma consequência. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, isso aí é natural. Agora, o que ele vem dizer aqui é sofrer por justiça. Aí ele vai dizer que isso é glória. Sofrer por justiça. Sofrer quando decidiu fazer o que é o correto, quando decidiu ser honesto, quando decidiu honrar, quando decidiu fazer aquilo que tem que ser feito, e aí vem uma consequência negativa, uma consequência difícil. A palavra do Senhor vai nos dizer que isso é glória. Às vezes é difícil de entender isso, né? Romanos capítulo 2, versos 5 e 6, o apóstolo Paulo ele vai dizer que: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulais contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Por vezes as pessoas não entendem o que fazemos ou por que aceitamos sofrer algumas coisas. Não. A gente faz o que faz porque o nosso olhar não está aqui. A gente faz o que faz porque nós somos forasteiros. A gente faz o que faz porque os nossos princípios e valores são eternos. Não estão limitados a esse momento que nós vivemos aqui. Daqui nós todos vamos passar. Então o meu olhar está na eternidade, em ter uma conduta, princípios e valores que honrem a Deus acima de todas as coisas. Porque dele é que eu vou receber a recompensa devida. É dele. Ele nos promete com um galardão nos abençoar. Nos versos 21 a 25 aqui, vai dizer que nós somos chamados para seguir os passos do Senhor. Verso 21, para isso fostes chamados. Para isso que nós fomos chamados. Chamados para quê? Chamados para quê? Para seguir a Cristo, querido. E aqui,
O original do grego aqui dessa palavra exemplo, esse termo ser exemplo aqui, indica um modelo de caligrafia, como uma criança aprendendo a escrever. Na primeira infância, na alfabetização da primeira infância, a criança é alfabetizada copiando algo que ela está vendo. Então a professora escreve as letras e agora a criança vai copiar aquilo. Então ela vai ser alfabetizada através de copiar, de aprender. O termo aqui na original do grego tem o mesmo sentido. O mesmo sentido. Pedro está dizendo aqui que nós devemos copiar a Cristo. Sermos uma cópia de Cristo. É isso que nós devemos ser na vida, copiar o Senhor, aprender. Somos chamados, e aqui o texto, a palavra do Senhor vai dizer, por exemplo, Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde. Filipenses 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, querido, o chamado à cruz não é opcional, faz parte da jornada cristã. O chamado à cruz é isso, é seguirmos a palavra do Senhor. Verso 22, ele não cometeu pecado. Cristo, de fato, sofreu grande injustiça. Nós sabemos disso, mas pecado nenhum ele cometeu. Cristo sofreu o máximo da injustiça. Sofrer injustamente não é um sinal de abandono de Deus. Entenda isso. Sofrer injustamente não significa um abandono de Deus. E por vezes esse questionamento vem na sua mente. Mas por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? Eu não sou uma mulher de Deus. Eu não sou um homem de Deus. Eu não estou fazendo o que é certo. Por que eu estou colhendo essa consequência difícil? Entenda isso, querido. O mundo não é justo. O mundo jaz no maligno. O mundo não é lugar de retidão. No mundo você não vai receber, nem sempre você vai receber o bem que você está plantando, a conduta certa que você está tendo. E é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Sofrer injustamente não é sinal de abandono de Deus, é o caminho que o próprio Filho de Deus percorreu. E às vezes você tem que lembrar-se disso. Jesus foi injustiçado? Foi. Então, se eu for injustiçado nessa terra, amém. Eu não sou melhor do que o Filho de Deus. Então, nós somos passíveis de enfrentarmos injustiças neste lugar. Isso traz paz ao nosso coração. O Senhor Jesus não revidou. Quando ultrajado, não revidou, mas realmente seguiu o caminho que deveria seguir. No verso 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Querido, a cruz é tanto uma substituição redentora como um exemplo de vida. Na cruz, a substituição da nossa culpa. Ele levou sobre si a nossa culpa, mas a cruz também é um exemplo de transformação. Porque a cruz, quando nos rendemos a ela, a mensagem da salvação entra dentro do nosso coração e agora nos muda. Essa mensagem é poderosa. Essa mensagem muda a nossa maneira de pensar, muda os nossos princípios, muda os nossos valores. Essa é a graça transformadora. Verso 25 vai dizer que nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós temos um pastor e um bispo. Agora nós temos alguém que cuida realmente de nós. Cristo, Ele que nos pastoreia. Eu quero encerrar te trazendo algumas frases aqui para que você guarde realmente no seu coração. Primeira delas, não negocie sua santidade. Não negocie santidade. Santidade não é algo que a gente pode abrir mão. A gente tem que viver o padrão da palavra do Senhor todos os dias. As paixões que fazem guerra contra a alma, querido, entenda isso. As paixões que fazem guerra dentro do seu coração, elas não vão desaparecer. Você orando mais, você lendo mais a Bíblia, o desejo da carne não vai desaparecer. Nunca. Elas precisam de ser crucificadas. Esse desejo de fazer algumas coisas que você sabe quais são, que desagrada a Deus, eles nunca vão desaparecer de dentro de você. Você é que vai ter que crucificar isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Deus, eu abro mão, porque eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero agradar o coração, é do Senhor na minha vida. Outro princípio, decida viver de forma excelente diante dos homens. Sempre, sempre. O mundo não precisa de cristão que fale bem. O mundo precisa de cristão que viva bem. O mundo precisa de cristão. Ele é impactado, é o nosso testemunho que causa impacto no mundo. Não é aquilo que a gente fala. Tem um monte de gente falando uma coisa e vivendo outra na sua vida. Agora, quando a gente vive
a mensagem do Evangelho, a gente vive o amor, a gente vive a fraternidade, a gente vive a comunhão, a gente vive o ajuntamento santo, como é isso aqui nessa manhã. A palavra do Senhor vai dizer que é aqui onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na união dos santos. Então, quando a gente vive os princípios, aí sim, nós somos abençoados. O outro princípio, aceite que parte do chamado cristão envolve injustiça. Aceite, parte do chamado cristão, ou seja, faz parte da vida do crente, ser injustiçado. Nem sempre a gente vai receber a devida justiça nesse mundo. Nem sempre. Sofrer injustiça não é sinal de derrota, é identificação com Cristo. É identificação com Cristo. Olha só para você ver como é que essa mensagem ela é transformadora. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Pedro, esse mesmo homem aqui, lá nos evangelhos, nós vemos um Pedro que era para frente igual bico de botina, um Pedro que era falastrão, mas um Pedro que na hora do fogo escorregou. Não foi ele que negou Jesus? Escorregou, na hora que o negócio apertou para o lado dele. Agora, o Pedro, cá a partir do livro de Atos, é outro homem. É outro homem. Depois que ele recebeu o Espírito Santo no seu coração, esse homem foi transformado e impactado de uma tal maneira, que chega ao ponto de, ali no livro de Atos, capítulo, acho que 3 ou 4 ali, ele e João estavam pregando, foram presos, foram levados para o cárcere, foram açoitados com varas, açoitados. E aí eles são soltos e eles vêm dizer agora que eles ficaram felizes por terem sido açoitados por causa do nome de Jesus Cristo. Olha a transformação, querido. Nem sempre você vai colher a justiça, mas caminhe com o Senhor. E um outro princípio, Cristo é o padrão. Não compare a sua vida com a de outras pessoas. Cristo é o padrão. Não nivele a sua vida porque A ou B está fazendo isso ou aquilo e eu posso fazer também. Não, não, não. Cristo é o padrão. Olhe para Ele. E como que eu olho para Cristo, pastor? A palavra do Senhor. Ela é o nosso norte. Ela é a nossa bússola. A bússola, ela aponta para o norte magnético sempre, não é isso? Se você pegar uma bússola na mão, para qualquer lado que você virar, ela vai sempre apontar para o norte. A palavra do Senhor é isso, na minha vida e na sua. E a nossa vida espiritual deve estar sempre apontada para o norte. Sempre apontada para Cristo. Sempre mostrando para Ele. Sempre, 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 sempre. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração. Quero te convidar a ficar em pé. Vamos orar. O ensinamento que o apóstolo Pedro nos trouxe aqui, ele é contracultural. É contra a nossa cultura. A nossa cultura diz que nós devemos devolver na mesma moeda. A nossa cultura diz que a gente deve tirar vantagem. A nossa cultura nos ensina que a gente deve fazer coisas para... Não, não. O ensino nessa manhã vai dizer que nós somos peregrinos, que nós somos santos, que nós vivemos submissão por amor a Deus, que nós suportamos injustiça com propósito, que nós seguimos a Cristo como nosso padrão. Feche seus olhos, eu quero orar contigo nessa hora. Eu quero orar com você, que nessa manhã entendeu a necessidade de ter um padrão diferente, a necessidade de olhar para o Senhor, a necessidade de mirar os seus olhos para a cruz de Cristo, que é transformadora, e se deixar ser transformada por ela. Eu quero orar com você nessa manhã, que tem desejos dentro do seu coração, que você precisa decidir mortificá-los, você precisa dizer não à sua carne. Se essa palavra o Espírito Santo falou contigo, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você nessa hora. Você sabe o que precisa de ser mudado na sua vida. Você sabe o cuidado que você deve ter. Você sabe as portas que você deve fechar. Você sabe. Por isso, nessa hora, apresente diante do Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é santa. Ela é encorajadora. Ela é a bússola que nós devemos seguir. Muito obrigado por ela. Meu Deus, e nessa manhã nós fomos desafiados, meu Deus, a seguirmos o caminho, trilhados, pautados, de acordo com os princípios dela, que são tão desafiadores, que são contraculturais. O mundo, meu Deus, que jaz no maligno, nos aponta para uma direção. Meu Deus, mas a Tua palavra nos indica outro caminho a seguir. É um caminho estreito. O caminho da santidade é o da porta estreita. Meu Deus, mas nessa manhã nós queremos declarar que é por esse caminho que nós vamos trilhar.
Ajuda, meu Pai, em nome de Jesus. Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, operando sinais e prodígios poderosos do Senhor, porque o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus da causa impossível, o Senhor é o Deus que transforma o coração, o Senhor é o Deus que salva, que opera a salvação. Completa essa palavra na vida de cada um dos meus irmãos, é o que eu lhe clamo em nome de Jesus. Amém. Deus lhe